Fala galerinha, professor Manuel aqui com vocês. E hoje, ó, como prometido, nós vamos trazer para vocês aí mais uma questão do Enem, dando algumas dicas de alguns assuntos que você não pode perder tempo e já deve aí ir estudando, certo? O Enem está se aproximando aí no próximo mês e você não pode perder tempo. E por falar em não perder tempo, vamos lá. A questão, ó, do Enem de 2023, nós temos aí um anúncio publicitário e depois nós temos algumas questões para a gente identificar qual é a resposta correta. E para identificar qual é a resposta correta, tem relação não só com a interpretação desse anúncio, mas com a função dele, certo? Vamos lá. A pergunta diz o seguinte: esse anúncio publicitário, que foi vinculado durante o contexto da pandemia do Covid-19, tem por finalidade. Vamos ler agora o que esse anúncio diz? Ele diz o seguinte, ó, hashtags juntas somos mais fortes, diz que 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie, certo? Esse é o anúncio publicitário que o Enem trouxe para a gente e agora a gente vai analisar qual é a alternativa correta. Lembrando que, mais uma vez, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, o Enem ele explora muito a interpretação não só dos tipos textuais, como a gente viu no vídeo passado, mas também os gêneros textuais. E o próprio comando da questão, minha gente, ó, a gente já pode perceber que ele diz assim, ó, esse anúncio publicitário, ele já está dizendo para a gente aí qual é o gênero textual desse texto, né, desta imagem, e nós sabemos que é um anúncio publicitário. Então já anota aí para não esquecer, estudar gêneros textuais. Professor, qual gênero textual, se eu quero me dar bem no Enem, eu preciso estudar? Um gênero textual que cai recorrentemente na prova do Enem e caiu com mais de uma questão, inclusive no ano passado, é exatamente o anúncio publicitário. Se você souber o que é o anúncio publicitário, qual é a função dele, isso vai lhe ajudar para fazer a prova do Enem e conseguir acertar questões como essa, que por acaso podem vir a cair, certo? Então, estuda os gêneros textuais, em especial o anúncio publicitário, que é essencial para você, certo? E a pergunta é o seguinte, ó, como a gente leu anteriormente. Esse anúncio que foi vinculado durante a pandemia, ele tem por finalidade, ou seja, ele quer saber qual é a finalidade desse anúncio publicitário. Então, ó, vai estudar sobre anúncio publicitário para o Enem, sobre os gêneros textuais, pesquisa e dá uma olhadinha qual é a função dele, certo? Na letra A nós temos o seguinte: a função, ou seja, a finalidade desse anúncio publicitário é divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Perceba, nós temos sim o número do telefone, que é o 180, para o atendimento de casos de violência contra a mulher. Mas a finalidade desse anúncio publicitário não é apenas divulgar o número do canal telefônico. Veja bem, até porque a própria construção da imagem do texto coloca o Disque 180 em um número menor se comparado ao texto que vem ao lado direito. Então, não, a alternativa é incorreta. Na letra B, a finalidade desse texto é informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Preste atenção, certo, pessoal? O anúncio publicitário ele não tem por finalidade informar. Isso é uma função dos textos expositivos, de uma notícia, de uma reportagem, e não do anúncio publicitário. Por isso a importância de você estudar os gêneros textuais. Na letra C, nós temos que a finalidade dele é evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. Não, ele não quer evidenciar o trabalho da Defensoria Pública, certo? Na letra D, alertar a sociedade sobre o aumento de violência contra a mulher em decorrência do coronavírus pode parecer certo, mas a função de um anúncio publicitário não é alertar a sociedade, certo? O anúncio publicitário não tem essa função. Então, logo pelas primeiras palavras, a gente já consegue perceber que a letra D também está incorreta, porque não tem como finalidade o anúncio publicitário um alerta, ok? E a letra E, que é a resposta correta,
Ela diz o seguinte: a finalidade desse anúncio publicitário é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Resposta correta. Por que correta, professor? Porque vejam bem, quando você for estudar lá os gêneros textuais para o Enem e você dá uma olhadinha no anúncio publicitário, você vai ver que o anúncio publicitário ele tem por função incentivar o público a comprar algum produto ou a vender alguma ideia. E nesse caso, o anúncio publicitário ele teve como finalidade o incentivo ao público feminino, ou seja, as mulheres, a denunciarem os crimes que estão ocorrendo devido ao isolamento em casa, devido à pandemia. Então, a função de um anúncio é sempre incentivar o público a fazer alguma coisa. Se for o anúncio publicitário de um produto, vai incentivar o público a comprar. Mas nesse caso, nós temos o anúncio publicitário sendo usado também para incentivar o público feminino a denunciar os crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Então, estuda os gêneros textuais aí, certo? Não esquece, dá uma olhadinha nas características e na finalidade do anúncio publicitário, que é importante para que você consiga uma boa nota no Enem que está se aproximando agora, certo? O vídeo está terminando por aqui. Deixe o seu joinha, curta e compartilhe o nosso vídeo para outros amigos que também vão fazer Enem esse ano, certo? Uma boa prova para você, bons estudos, afinal de contas, é bom demais falar em português.